que será que torna o subgênero da fantasia sombria tão atraente para os leitores, para os consumidores desse tipo de material? O que será que tem na fantasia sombria que nos atrai tanto? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fronteiratura, seu canal de escrita criativa, de fantasia, board game, RPG, assuntos nerds em geral. E hoje, nesse vídeo, nós vamos discutir um pouquinho sobre o porquê da atração que existe, né, nesse subgênero da fantasia sombria. Por que, como eu já coloquei anteriormente, por que nós que gostamos tanto, por que nós nos sentimos tão atraídos por esse subgênero da fantasia sombria? Eu destaquei no vídeo de hoje 4 tópicos que eu considero, que eu peguei, separei, dei uma estudada e eu consegui separar, né, ou melhor, aglutinar em 4 pontos, 4 tópicos, os motivos pelos quais eu acho que o gênero da fantasia, o subgênero da fantasia sombria é tão atrativo para todos nós. E só lembrando, né, pessoal, esse vídeo aqui são tópicos, são temas que são tirados da minha cabeça, são as minhas opiniões, né? Então, antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, dá um joinha, isso é muito importante. Isso aumenta a relevância do nosso conteúdo aqui na plataforma, faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e passe, né, para mais gente aí que acesse o canal, tá bom? E se você também achar conveniente, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Fronteiratura, por favor, se inscreva, isso é importante, nosso canal está com quase 500 membros, tá bom? Isso é muito importante, da mesma forma aumenta a relevância, faz com que a gente tenha um alcance maior aí dentro da plataforma também, e é bacana, né, que a gente tenha cada vez mais inscritos, a gente fique com uma comunidade cada vez maior e interagindo. E falando em interação, o ponto mais importante que eu quero destacar, comentem, tá bom? Isso é o mais importante. Como eu falei, esse vídeo são 4 tópicos aqui que são as minhas opiniões, e se você discorda, maneiro, vai lá, comenta lá, Sérgio, discordo de você, eu acho que não é bem isso não. Eu acho que é assim, assim, assado. Vamos lá, vamos bater um papo como eu sempre faço, e, como eu sempre digo, não há comentário que vocês coloquem aqui que fique sem resposta, tá bom? Você comentou, eu vou lá e vamos conversar, vamos trocar uma ideia, seja o que vocês estejam querendo colocar como indicações, como dicas, ou comentando mesmo o tema do vídeo que a gente está aqui no momento, eu vou lá e a gente vai conversar, e isso para mim é fundamental. Nenhum comentário fica sem resposta minha aqui no canal Fronteiratura, tá joia? Então vamos para o nosso conteúdo. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, que eu gostaria, né, de ressaltar aqui, é o realismo sombrio. Eu coloquei esse nome porque o realismo sombrio, na minha opinião, dentro desse subgênero, é a forma como eu vejo que o subgênero ele transforma, ele nos mostra a realidade da fantasia sombria que se propõe, né, mas dentro de uma coisa muito mais crua, muito mais próxima do que seria, com muitas aspas, uma vida real. Então a gente tem uma realidade crua, com elementos sombrios que fazem parte da história, mas esses elementos sombrios, às vezes sobrenaturais ou não, mas às vezes porque carregados, né, de um horror, de um terror, isso eu vou chegar um pouco mais à frente. Mas o realismo sombrio, o qual eu destaco aqui agora, ele tem muito mais a ver com as imperfeições que fazem parte dos personagens. Os arquétipos clássicos de heróis, de personagens protagonistas, eles são muitas vezes, não é que sejam até quebrados, não é isso, mas eles são muitas vezes banhados em realismo e apresentados a nós de uma forma muito mais palatável. Eu sempre costumo dizer que o realismo sombrio nada mais é que nós nos vermos naquele personagem que é um arquétipo quebrado. Então a gente não tem aquele arquétipo clássico do herói. Nós vamos ter heróis ou protagonistas que são imperfeitos, dentro de um panorama, de uma narrativa, de uma história, dentro de um mundo
repleto desses personagens, sejam eles protagonistas ou não, imperfeitos também. Então você terá aqueles ideais de heroísmo, sim, mas eles serão muito mais diluídos dentro de uma realidade de um personagem que tem gostos, necessidades, defeitos, virtudes, vícios e por aí vai. Então eu acho que é muito interessante a gente poder verificar, poder perceber que os personagens de uma fantasia sombria, eles geralmente, via de regra, são muito mais realistas do que personagens de uma fantasia clássica. O subgênero da fantasia sombria, geralmente, nos apresenta personagens que são muito mais parecidos conosco, aqui na nossa vida real. São muito mais entregues a, como eu falei, vícios e virtudes, necessidades e defeitos que nós, como pessoas normais, temos e esses personagens terão também. Destaco aqui 3 obras, 2 delas de literatura clássica e uma que é um mangá, que mostram bem essa questão dos personagens que não necessariamente, ou melhor, eles não são os heróis clássicos. São protagonistas, são heróis, mas completamente dotados de virtudes e defeitos, de vícios, manias, às vezes até personagens que você se descola um pouco do ideal. Nossa, isso aqui não é um herói. E é. Porque quando você para e bota a cabeça para pensar ali naquele personagem, ele é um herói. Mas ele tem ações e pensamentos que são muitas vezes como nós teríamos mesmo se isso aqui fosse a vida real. Então é diferente de um personagem, por exemplo, como um Aragorn, um personagem clássico, um herói clássico na fantasia de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, onde são arquétipos de heróis bondosos, virtuosos. Aqui não. Aqui você vai ter, dentro da fantasia sombria, dentro desse realismo sombrio, heróis e protagonistas, mas que são defeituosos. Possuem defeitos, possuem vícios, como nós, pessoas reais, também temos. Destaco, dentro da saga de Elric, o próprio Imperador Elric de Meuniboné. É um herói? Eu considero mais um anti-herói, mas de fato ele é o protagonista da obra. Ele quer fazer o que ele considera justo e certo, mas muitos dos caminhos que ele percorre não são os caminhos mais corretos e nem sempre justos. Os fins justificam os meios? Fica o pensamento. Elric de Meuniboné tem muito disso, tem muito dessa questão maquiavélica, embora não tenha sido Maquiavel que tenha falado isso, os fins justificam os meios, muita gente acredita que sim, mas cabe perfeitamente na obra do Imperador Elric de Meuniboné. Ele é um anti-herói, ele quer fazer o bem, mas muitos dos caminhos que ele percorre para fazer esse bem, a justiça que ele tem na cabeça dele, não são os mais corretos. Uma outra obra que eu destaco também é o mangá Berserk, do qual eu sou um fã inveterado. Tá aqui, ó, o próprio protagonista, Guts, um guerreiro poderosíssimo, mas cheio de traumas, cheio de problemas mentais, completamente traumatizado por um evento destruidor da sua mente no meio da obra, da narrativa. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E, ao mesmo tempo, um personagem bom. Ele é bom. Ele não é um personagem maldoso. É mesquinho, no início principalmente, é um mercenário, é egoísta. Então ele tem vários defeitos, mas em seu âmago, no fundo, ele quer o bem para ele, para o amor da vida dele. Com o tempo e o coração dele amaciando, ele vai conquistando amigos que vão percorrendo a estrada da vida com ele. Isso aqui é fantástico. E tá aqui, personagem Guts. Personagem realista, mas dentro de um realismo sombrio. E destaco também, clássico, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin, onde você vai ter uma gama aqui, dezenas de personagens, que você poderia colocar
Westeros, Essos, Sotórios, né, o continente de Westeros. Você podia ser a Europa medieval? Poderia, porque os personagens são realistas. Os personagens têm vícios, virtudes, eles têm ações e pensamentos como nós mesmos, pessoas reais, também muitas das vezes teríamos dentro das situações que aqui dentro são propostas. Portanto, dentro do realismo sombrio, nós vamos ter narrativas e escolhas difíceis, escolhas complexas, ditando toda essa narrativa. E com isso você vai ter todo o realismo sombrio como consequência disso tudo. O segundo tópico que eu gostaria de destacar é o horror e a tensão. Os dois caminham juntos dentro da fantasia sombria desse subgênero. O horror e a tensão, eles estão muito presentes porque eles têm como característica, eles são mais uma consequência da própria fantasia sombria. O horror e a tensão, eles não estão ali como elementos soltos, eles estão ali porque tem que dar um susto no leitor, vai ter um momento ali que o leitor vai ficar horrorizado e pronto, vai voltar àquele enredo comum, normal. Não. O horror e a tensão na fantasia sombria estão presentes o tempo inteiro na obra. Não é uma obra simples, não é uma obra fácil e não é uma obra para estômagos fracos ou é uma leitura leve. Geralmente, obras dentro do subgênero da fantasia sombria são obras mais pesadas, são obras mais carregadas, são obras que, pedem um leitor um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais velho, com o entendimento de que, primeiro, aquilo é uma fantasia, mas que quer trazer, sim, esse toque, como eu falei, de realismo sombrio, e vai ter muito do horror e tensão carregados, justamente porque a fantasia sombria ela gera consequências e traumas permanentes. Os personagens, até porque eles têm essas características muito mais realistas, eles são forçados a tomar decisões mais complexas dentro da narrativa e as consequências disso são permanentes, são graves, muitas vezes são irreversíveis. Eu gosto de destacar, principalmente dentro da obra de George R. R. Martin, vou falar novamente, quando saíram os livros, claro, pegou logo os leitores começaram a conhecer a obra, os personagens e todas as consequências do enredo que foi criado pelo autor. Quando saiu a série pela HBO, se eu não me engano foi em 2011, houve a morte, eu não quero dar spoiler, mas eu acredito que todo mundo já conheça, até porque quem é fã do canal aqui deve conhecer as Crônicas de Gelo e Fogo. Quando morreu Ned Stark, né, o pai da família, né, o patrono, o maior, o líder da casa dos Stark do norte de Westeros, quando Ned Stark foi morto, que ele perdeu a cabeça, ele teve a sua sentença de morte decidida, né, pelo rei Joffrey, as pessoas não acreditaram. Ué, mas espera aí, como é que ele mata o Ned Stark logo ao final da primeira temporada? Como é que faz isso? Não tem como, ele é o protagonista da obra. É aí que está. A fantasia sombria, ela dificilmente vai ter um núcleo só com um protagonista. Dificilmente você vai ter aquele arquétipo do herói clássico, que ele está em busca de um objetivo e ele tem um ideal e ele vai lutar por aquilo com os mecanismos clássicos para chegar até aquele fim. Não, porque a fantasia sombria ela quebra esse paradigma, ela quebra esses arquétipos. O Ned Stark, nas Crônicas de Gelo e Fogo, ele era um personagem, né, quem gosta de RPG, bom e leal, né? Ele é o paladino, né? Ele era um cara que dentro da realidade ali de Westeros, ele tomava decisões que às vezes eram polêmicas, mas dentro dessa fantasia sombria aqui, ele era um cara leal e bondoso. Então ele tomava decisões pelo bem da família, pelo bem do norte, pelo bem da casa dele, do povo dele, e ele foi morto justamente porque ele era um cara virtuoso. Se ele tivesse se corrompido lá atrás, ou ele não tivesse atendido o chamado do rei, ele não teria morrido. Várias decisões que ele foi tomando
levaram ele à perda da cabeça dele. Então você tem dentro da fantasia sombria esse elemento de horror e tensão constantes, porque fica ali na tua cabeça o tempo todo, pô, esse cara vai morrer. E porque ele vai se tornar o teu personagem preferido e você vai ver aquele personagem morrer, se depender, né? Porque não há segurança para personagens, não há segurança para ninguém dentro da obra. Uma obra de fantasia sombria, ela vai surpreender o leitor porque ela é muito mais realista. Em Almaron, O Retorno do Ancestral, nós temos diversos personagens que, da mesma forma como nas Crônicas de Gelo e Fogo, nós temos inúmeros personagens aqui que não estão a salvo. Sem dar spoiler, mas você vai se apegar a certos personagens, mas isso não quer dizer que ao final do primeiro volume, no livro 1, você terá esses personagens chegando até lá. A insegurança é uma marca constante, porque são personagens que estão inseridos de uma forma realista em perigos cruéis, em perigos complexos. E as decisões que eles, os mercenários, o filho mais velho do rei, todos eles vão tomar decisões que são decisões irreversíveis. E dependendo dos efeitos das decisões, as consequências vão ser muito sérias. Da mesma forma, na trilogia da Companhia Negra, nós estamos acompanhando as ações, né, e todo o desenvolvimento da chamada Companhia Negra, uma companhia de mercenários, dentro de uma campanha militar onde eles estão empregados por uma senhora da guerra que é conhecida como a Dama, e esses personagens você vai se apegando, você vai se aprofundando na vida deles ali no dia a dia, na caserna, ou em campanha, ou em marcha de uma cidade para outra, ou acontecendo alguma coisa, um percalço, e você vai gostando, você vai se aprofundando na vida de cada um, e de repente aquele personagem morre. Aí de repente você está com outro, não, esse aqui está seguro, esse aqui não é possível, o autor não vai e ele morre também. Então você não está livre de estar com um personagem, mas a narrativa, por ser uma narrativa, uma fantasia sombria, ele toma decisões e as consequências são muito sérias, justamente devido a esse elemento de horror e de tensão constante o tempo todo. Então, eu acho que nada mais justo que colocar que uma fantasia sombria, ela nada mais é que um mundo de consequências. O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, Sérgio? Como eu falei, todas as decisões, todas as movimentações, todo o desenvolvimento da obra vão levar para consequências muito sérias. As ações têm muito peso. Todas as consequências, elas são graves, elas têm de fato, ocorrem modificações em toda a obra. Os dilemas e as escolhas morais, eles têm um peso muito grande no produto final, na consequência final do que você vai ter ali na obra que você está consumindo. E por fim, as vitórias, né, os triunfos dentro de uma obra, de um subgênero de fantasia sombria, geralmente, mas geralmente mesmo, tem um custo, tem um preço muito elevado. Nada é de graça. Como existe esse realismo sombrio, como eu coloquei no primeiro tópico lá atrás, geralmente uma vitória ela não vai vir sem um custo tão alto ou, né, tão custoso quanto a vitória que está sendo pretendida. É uma balança. Grandes vitórias na fantasia sombria geralmente vão trazer grandes custos. E, por consequência, pequenas vitórias, custos menores. Mas isso é líquido e certo. Uma obra de fantasia sombria sempre tem consequências muito graves. E atingir uma grande vitória geralmente tem custos muito altos para os protagonistas e personagens em geral. É importante destacar também que às vezes o triunfo nem sempre é um final feliz. Nós temos, dentro da fantasia sombria, às vezes por causa dessas consequências tão graves, a vitória, né, o chamado triunfo final, muitas vezes ele fica com um gostinho amargo. Em Almaron, muitas das decisões sérias e graves que vão sendo tomadas conforme a trama vai avançando, conforme os elementos vão se tornando cada vez mais complexos e a narrativa ela envereda de uma maneira
em que o próprio mundo, a própria terra de Almaron, ela está em perigo, as decisões que são tomadas pelos protagonistas, os caminhos que eles precisam tomar, muitas das vezes vão necessitar ou vão exigir sacrifícios que eles talvez não estejam dispostos a tomar. E se estiverem, são sacrifícios irreversíveis. Então, é esse elemento crucial dentro da fantasia sombria que a torna tão realista e tão, eu acho, valiosa. Porque todas, como eu falei, todas as ações, todas as decisões têm consequências e as consequências costumam ser muito graves. Da mesma forma que eu destaco aqui a trilogia dos espinhos, onde você tem um protagonista que ele é traumatizado e tudo que ele busca na vida é a vingança. E cada ação, da menor ou até a maior que ele vai tomar, gera consequências terríveis, não só para sua família, para quem está do lado dele, para os companheiros que estão viajando com ele, como para o mundo todo ao redor dele. Então as decisões são muito graves, porque a fantasia sombria ela faz com que todos esses elementos sejam mais realistas e exijam isso. E o quarto e último tópico que eu gostaria de destacar, eu nomeei como a beleza da escuridão. O que quer dizer isso, Sérgio? Quando a gente está tratando de fantasia sombria, a gente, como eu falei anteriormente, está tratando de temas mais pesados, mais sérios, mais densos. Estamos lidando com histórias que envolvem o que há, às vezes, de pior no ser humano ou no seu personagem. Estamos lidando com sentimentos muito pesados, sejam eles positivos ou negativos, mas estamos lidando com uma densidade muito mais alta, né? Nós estamos lidando com personagens, às vezes, muito mais pesados psicologicamente, que estão lidando com problemas mais graves devido a esse realismo sombrio todo. Portanto, a estética da fantasia sombria, ela privilegia que você leia sobre temas que são realmente importantes, como redenção, sacrifício, abnegação. É muito curioso você perceber que, é claro, você vai ter essas abordagens dentro desses pontos que eu acabei de citar em fantasias clássicas, mas a abordagem ela é diferente. Na fantasia clássica você vai ter sempre o personagem, aquele arquétipo do bem contra o mal. Então, não que isso vá ocorrer sempre, mas você tem ali um caminho seguro que você vai percorrer. Aquele mocinho que você conhece desde o princípio, ele muito provavelmente vai chegar ao final da obra dentro todo aquele ciclo da aventura, né? Toda a trilha do herói, e você vai chegar num caminho seguro até o final. A fantasia sombria não tem isso. Então muitas das vezes você tem um sacrifício, e você tem a redenção, você tem a queda, você tem às vezes um protagonista que é bom, mas em boa parte da obra ele talvez esteja perdido, esteja inseguro, esteja caído, e quando eu quero dizer caído, eu digo psicologicamente, ele se tornou mal, ou ele se tornou indiferente àquela sociedade na qual ele está inserido, ele não quer saber de mais nada. E você tem a redenção. Então você tem temas mais complexos, a estética da fantasia sombria, por ser mais densa, ela privilegia temas igualmente densos, igualmente sérios. E isso é muito legal, isso é muito atrativo. Eu acho que como um leitor, não que você esteja evoluído para estar na fantasia sombria, mas estar na fantasia sombria exige mais de você como leitor, sem sombra de dúvidas. Então você vai estar ali a todo momento sendo gratificado mesmo por temas que vale a pena você ler, vale a pena você estar investindo o teu tempo ali para estar dentro daquela obra. A maior parte das fantasias sombrias, elas vão nos fornecer heróis que são pequenos, sempre são imperfeitos e que são geralmente aquele pontinho de luz que luta, né, contra a escuridão imensa ao redor. E essa é uma grande metáfora
mas que vai falar dentro de cada obra essa generalidade. Então você vai ter um ponto de luz lutando contra uma maré enorme, negra, de escuridão, que está ali para dominar tudo, mas no final, geralmente, aquele pontinho de luz ele vai superar a resiliência humana, a resiliência daqueles personagens, daquele núcleo de protagonistas, ou um protagonista tão somente, será forte o suficiente, será resiliente, será resistente, terá a força de vontade, a força espiritual, muitas das vezes, porque a força física às vezes não vai determinar nada, às vezes são forças muito maiores, mas no final é a resiliência daquele pontinho de luz pequenininho que vai contar sobre aquela maré enorme de escuridão que está tentando dominar o mundo. Essa é a grande beleza da escuridão. Quando eu quero nomear esse tópico, é isso. Nós vamos ter personagens que são imperfeitos e são pequenos frente ao grande perigo que os rodeia, mas ainda assim eles lutam, eles são resilientes e eles conseguem ver a luz no fim do túnel, eles conseguem ver a vitória, apesar de todos os reveses ao redor. É isso, pessoal. Esses foram os 4 tópicos que eu quis destacar aqui. O porquê de eu achar que a fantasia, o subgênero, né, da fantasia sombria, ele é tão... Por que ele é tão atrativo? Né? Por que ele atrai tanto? Por que nós nos sentimos tão atraídos em pegar uma obra de fantasia sombria e ler? Por que é tão gostoso consumir fantasia sombria? Por causa disso. Porque eu acho que todos esses tópicos aqui que eu destaquei, eles nos comprovam que a fantasia sombria nada mais é que um grande espelho. Quando você abre um livro de fantasia sombria, você está abrindo, na verdade, um grande espelho que está mostrando ali na tua frente as tuas próprias imperfeições. Quando você abre um livro de fantasia sombria e você vê um personagem ali que é um espelho de você, que ele possui aqueles mesmos vícios, os mesmos defeitos, as mesmas virtudes, isso não é nenhum problema. Tanto eu quanto você que está me assistindo, nós somos seres humanos. E os personagens de fantasia sombria são os mais humanos que nós vamos ter a oportunidade de ler, porque eles são um espelho das nossas próprias imperfeições. A fantasia sombria é fantástica. Todos os livros que eu mostrei aqui, eles são uma porta de entrada maravilhosa. E são poucos, tá? Eu destaquei poucos aqui dentro do que eu tenho, mas são uma porta de entrada maravilhosa para esse subgênero que nós tratamos no vídeo de hoje, e que eu tenho certeza que você que está procurando se aprofundar, sair um pouquinho daquela fantasia clássica, quer sair um pouquinho do Tolkieniano, né? Quer sair um pouquinho daquela coisa mais arquétipa, vai sem medo na fantasia sombria e depois comenta aqui embaixo, discute aqui comigo o que você achou. E aí, o que você achou do vídeo? Você gostou? Você tem alguma obra de fantasia sombria que você é fã? Tem alguma coisa aí que você quer colocar para mim? Me dá uma ideia, de repente eu não conheço. Eu gosto muito de fantasia sombria, é a fantasia, é o subgênero com o qual eu trabalho como autor, é o tema que eu mais gosto de escrever e, por consequência, o que eu mais gosto de consumir como leitor também. Tá joia? Foi um grande prazer ter cada um de vocês aqui. Só lembrando, deem um joinha, se inscrevam, comentem. Isso é muito importante para o nosso engajamento aqui na plataforma, tá? Eu agradeço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.